Olá, boa noite. Oi, pessoal, tudo bem? Tô com um pouquinho de atraso aí, né? Um minutinho de atraso. Oi, tô esperando vocês chegarem. Oi, Rosana, tudo bem? Gisele, acho que tem muita gente aí querendo saber sobre esse assunto tão polêmico, né? Olha só quanta gente chegando. Boa noite para todos vocês que me acompanham sempre, que estão sempre aí me prestigiando nos posts que eu faço, nas dicas que eu dou, nos meus stories, né? Tô super contente, né, de estar recebendo todo esse carinho, toda essa atenção de vocês. Isso pra gente, para mim, particularmente, é um grande privilégio e eu me sinto cada vez mais fortalecida para poder estar estudando, me aprimorando, enfim, e podendo passar sempre o de melhor para vocês, de coisas mais atualizadas, porque a nutrição é isso, gente, ela é uma ciência e como ciência ela está em constante mudanças. Né? Então a gente tem que estar sempre buscando coisas novas, atualizações dentro da nossa área, né? E o que estimula muito é o próprio paciente, são os próprios seguidores, né? Toda essa interação que a gente tem dia a dia, né? Muitos de vocês eu acabo até já conhecendo, né? De tanto que me prestigiam todos os dias. Então eu fico muito feliz por isso, agradeço muito, né? Primeiro a Deus de ter me dado essa oportunidade de ser hoje uma nutricionista, de trabalhar naquilo que eu amo, acredito e gosto, tá? E como eu tenho muita coisa para falar na live de hoje, eu não vou me deter demais com essas introduções, né? E para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional. Oi Marisa, tudo bem? E fitoterapia. E a live de hoje vai ser sobre o tema de jejum intermitente. Muita gente tem dúvida a respeito disso, muita gente me pergunta se tem condições, se é apropriado ou não para ser feito. Então vamos lá. Eu vou prometer que eu vou responder as perguntas, né, que vocês vão fazer. Eu acho que isso que é bacana, mas se eu não responder no momento, eu respondo depois de um pouquinho, porque às vezes eu perco a sequência do raciocínio que eu tô fazendo aqui, tá bom? Então vamos lá, gente. Jejum intermitente, ele é muito antigo, né? Ele é uma coisa que jejuar não é uma coisa recente, como muitas pessoas acabam achando que é um modismo, enfim, esse tipo de dieta. Primeiro que nem é dieta, é uma ferramenta que a gente pode usar e nada mais do que fazer períodos de alimentação e períodos de jejum, né? Então eu vou intercalar comer e não comer. E nessa ferramenta de jejum intermitente, eu tenho que destinar qual vai ser o protocolo que eu vou usar, que vocês vão ver que eu tenho 3 protocolos para ser seguido. Então, dependendo do meu paciente, eu vou saber qual protocolo iniciar um jejum intermitente. E vou também destinar a ele o quanto ele vai comer, quando ele vai comer e quais alimentos ele pode comer. Então eu tenho que ter essas 3 noções. Por isso que o jejum intermitente deve ser feito sempre com a orientação de um profissional nutricionista. E não como muita gente faz, de uma forma errada ou de uma forma assim inapropriada para a condição fisiológica da pessoa. Porque o jejum intermitente ele tem várias indicações, mas várias contraindicações também, que eu vou também discorrer nessa noite, tá? Então, jejuar é uma coisa que a gente já fazia lá no passado. Vocês acham que os homens das cavernas, eles tinham um alimento tão fácil como nós temos hoje? Lógico que não. Não é como a gente faz hoje, que pega um telefone, põe um disque não sei o que, vai numa esquina, tem uma coisa para comer, vai na outra, tem outra coisa para comer. O fácil acesso na alimentação é hoje que nós temos. E até por isso que nós estamos com esses índices de doenças crônicos não transmissíveis, que a gente está com o risco de obesidade e tudo mais, por causa da facilidade da alimentação. O homem das cavernas que tinha que fazer toda a caça para depois preparar o alimento e comer, então ele tinha que jejuar para ele buscar primeiro o alimento, depois ele preparava para depois ele ingerir. Então nós já temos, através dos nossos genes, condições de fazer o jejum. Por quê? Porque a gente já veio com esses genes, né? Para poder fazer esses períodos intermitentes entre comer e não comer.
E ele traz realmente vários benefícios na nossa alimentação, na nossa saúde, né? Desculpa dizendo. Primeiro, porque assim, a maioria das pessoas que fazem o jejum é por conta do emagrecimento, mas vocês vão ver que ele traz muitos benefícios na nossa saúde, também além do emagrecimento, tá? Então eu tenho 3 protocolos para seguir. O primeiro protocolo, que é o mais utilizado, é o 16-8. O que é o 16-8? 16-8 é eu ficar em jejum por 16 horas e comer nas 8 horas subsequentes, tá? Então, nessas 16 horas eu posso fazer do meio-dia, por exemplo, das 20 horas de hoje, que eu jantei às 20 horas, eu só vou almoçar o meio-dia de amanhã. Ou então, eu posso fazer das 21 horas, se eu preferir jantar um pouco mais tarde, às vezes a minha condição só me dá a oportunidade de jantar esse horário, e aí eu vou almoçar às 13 horas de amanhã. Então, é o protocolo 16-8 que é o mais utilizado. E eu não vou fazer isso todos os dias, eu vou fazer de 2 a 3 dias na semana, né? Em dias intercalados e não subsequente. Oi Marco, oi Pedro, tudo bem? São meus netos, eu preciso falar um oi para eles, muito especial, né? Um beijo grande, viu? A vovó ama vocês. Então, eu não vou fazer em dias subsequentes, vou fazer em dias alternados e eu vou fazer o jejum então de 16 horas, tá? Agora, é importante falar para vocês que nessas 8 horas de alimentação eu posso ter de 2 a 3 refeições, né? E eu vou ter que saber o que eu vou comer nessas refeições, tanto em qualidade, oi meu amor, tanto em qualidade como em quantidade, tá? Não adianta nessas 8 horas, nessa janela de alimentação, eu pegar e me estocar de alimento, né? Tipo, eu vou comer tudo que eu posso nessas 8 horas, porque eu sei que eu vou ficar 16 horas sem comer. Então eu vou poder comer fritura, carboidratos, farinácea, o pão, a massa. Esquece, não é isso. Vocês vão poder comer aquilo que é apropriado para vocês de uma forma saudável. E tem que ter uma restrição calórica, que pode oscilar entre 25% até 100%, quando a gente fizer um segundo protocolo que eu vou falar para vocês, tá? Que é o de 24 horas. Então eu tenho que ter restrição calórica, eu tenho que saber o que eu vou comer e o quanto eu vou comer nesse período de 8 horas. O segundo protocolo é o protocolo mais difícil, que pode ser até uma evolução desse para o de 24 horas. Então é o eat, stop, eat, ou seja, come, para de comer e come outra vez. Então, 24 horas eu como e 24 horas eu não como. Então, se eu jantar hoje às 20 horas, eu só vou poder comer alguma coisa às 20 horas de amanhã. Eu vou ficar 24 horas sem comer. Isso pode ser feito um dia ou 2 dias na semana. Pode ser feito dessa forma, porque é um jejum mais severo. E como eu disse, não é para qualquer um. A Jana está me perguntando, doutora, fazendo jejum, seu organismo pode entrar em cetose? Sim, é essa a proposta que a gente tem, que eu vou falar para vocês agora. A proposta do jejum, a intenção do jejum é que a gente entre em cetose, tá? E vou falar o que é isso para muita gente que não deve saber o que é cetose. Enfim, então eu tenho esse de 24 horas, que é um jejum mais agressivo, que a gente já pode fazer para pessoa que já passou até pelo 16 horas, tá? E depois a gente tem um que, na verdade, o terceiro protocolo, que não é bem um jejum, né? A gente não tem nem tantos estudos em cima deles, mas é também algo que as pessoas têm feito achando que até o jejum intermitente, porque ele vai fazer com que 2 dias na semana, pelo menos, que pode ser terça e quinta, ou quarta e sexta, enfim, ou segunda e quarta, vocês consumam de 500 a 600 calorias só. E nos demais dias, vocês vão consumir a caloria devida numa alimentação normal, né? Então, para homem, a gente põe 600 calorias, que pode ser distribuída em 3 refeições de 200, ou então em 2 de 300, e para mulher 500 calorias em 2 dias na semana, que pode ser 250 e 250 para mulher, repito,
ou então para o homem 3 de 200, que vão dar os 600 calorias, certo? E nos demais dias as calorias são devidas de acordo com a necessidade de cada um. Repetindo, Flavinha, Fátiga 25 também que tá aqui agora, né? Não é para comer tranqueira. Da mesma forma que eu individualizo um cardápio tradicional com alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, tirando as sensibilidades alimentares, dando bastante fibra, hidratando bem esse paciente, que a hidratação eu já vou falar que é super importante, né? Com certeza tem frutas, quer dizer, eu vou me alimentar de alimentos saudáveis nessa janela de oportunidade, tanto no protocolo 1, como no 2, como no 3. Então, tanto no protocolo de 16/8, como no de 24 horas, como no 5/2, que é 5 dias comendo normal e 2 dias com uma restrição baixa de caloria, praticamente pela metade das calorias ingeridas dos demais, que é 600 para homem e 500 para mulheres, eu tenho que levar em consideração a qualidade da minha alimentação. Porque senão, nada do que eu vou falar dos benefícios irá acontecer. Certo, gente? Então, isso que fique bem claro. Bom, doutora, e aí, quais são os benefícios que eu vou ter com essa alimentação, com o jejum intermitente? Como eu falei para vocês, geralmente as pessoas recorrem ao jejum intermitente por conta do emagrecimento. Mas, vocês vão ver, eu vou falar antes do processo de emagrecimento, desse benefício, eu vou falar dos outros benefícios que já temos comprovação que ocorrem quando se faz o jejum intermitente, tá? Então, um primeiro benefício é aumentar o hormônio do crescimento, que é o GH. Então, o GH, ele vai preservar, ele aumenta 5 vezes mais o GH do que a gente produz normalmente. Alguns estudos já demonstram isso. Então, o GH, aumentando, a gente consegue ter maior preservação da nossa massa muscular e até aumentar nossa massa muscular. Oi, Eliane Ferreira Oficial. Essa é uma das minhas grandes fãs aqui, né? Que eu vou até acenar aqui para ela também. A Caterine Morales, doutora, fazendo jejum. Jejum? É isso? Não entendi. Você tá fazendo jejum, Caterine? Então fique sabendo, vamos ver se você tá fazendo certinho, tem acompanhamento, que é melhor, é o ideal. Eu posso treinar em jejum? Já vou falar sobre isso. Então, veja bem, gente, aumentando o GH 5 vezes mais, eu vou preservar minha massa muscular e vou até aumentar minha massa muscular, desde que, é lógico, eu esteja fazendo exercício de força, exercício resistido, para poder fazer com que haja um estímulo metabólico de anabolismo para proliferar, para aumentar a minha massa muscular, certo? Segundo benefício super importante, ele vai melhorar a resistência, a sensibilidade para a ação da insulina. Então, ele diminui resistência insulínica. Todo paciente que tem sobrepeso e também por outras causas, às vezes até intestinais, desbiose intestinal, e o paciente com aquela gordura visceral, ele geralmente, o paciente que faz dieta muito inflamatória, ele começa a desenvolver a resistência para a ação da insulina, tá? Que é um pré-diabetes, e aí a insulina fica muito alta. E aí, com a insulina muito alta, por quê? Porque as minhas células começam a perder a sensibilidade para a ação da insulina, então eu tenho que fabricar muita. Só que a insulina alta, ela vai fazer eu crescer mais gordura, eu aumentar meu tecido adiposo. É um hormônio obesogênico. Então, eu não consigo emagrecer, eu vou ter mais inflamação, eu vou alterar vários hormônios em conjunto quando minha insulina está alta e posso chegar a desenvolver o diabetes. Quando eu faço jejum intermitente, eu melhoro a sensibilidade e ação da insulina. Segundo benefício, que vai fazer com que eu consiga também reduzir meu peso e diminuir a inflamação metabólica, tá certo? Reparos celulares. Então, no jejum intermitente, minhas células ficam mais ativas, mais inteligentes. Então, quando eu tenho proteínas já desfeitas, células que não estão funcionando adequadamente, eu começo a fazer uma autofagia. Minhas células começam a engolir esse material, esses materiais já danificados, que tem células já danificadas no meu corpo, e começa a fazer reparos, né?
Então eu só começo a ter células funcionando bem. Essas células ruins, proteínas já desfeitas, começam a ser então destruídas ou engolidas por células do meu próprio corpo. Então eu faço reparos celulares. Eu também vou melhorar a minha expressão genética para longevidade. Então, quando eu faço jejum intermitente, eu vou vou ativar alguns genes da longevidade. Isso é super vantajoso. Então, viram em alguns estudos que as pessoas que fazem jejum intermitente, elas conseguem ter uma durabilidade maior dessas células. Então, células funcionando melhor, células que vão conseguir fazer reparos de uma maneira mais eficiente, eu consigo viver mais de uma forma melhor, certo? Vou também controlar processos inflamatórios no meu corpo. Grande parte das doenças, e quem me assiste, quem está sempre comigo aqui, sabe que várias doenças que nós temos são mediadas por processos inflamatórios, tá? Então, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, dislipidemias, né? Esteatose hepática. Então, tudo isso gera inflamação intestinal. Então, quando eu faço jejum intermitente, eu vou melhorar todas essas substâncias, vou diminuir substâncias pró-inflamatórias e vou melhorar, então, substâncias anti-inflamatórias. Vou prevenir câncer, porque como eu faço reparos celulares o tempo inteiro, as células que já estão danificadas, que começam a ter alteração de DNA, eu já vou identificar logo para fazer o reparo delas. O meu cérebro vai ficar muito mais saudável. Por quê? Porque eu começo a produzir também um hormônio chamado BDNF, que é o fator neutrófico derivado do cérebro. E aí eu consigo fazer mais neurogênese, então eu vou preservar mais os meus neurônios e vou construir mais neurônios, né? Então eu faço esse reparo na minha parte cerebral, então eu vou evitar quem? Alzheimer, que é a doença degenerativa neuronal, de neurônios, né? Então, isso é benéfico também para o nosso cérebro. E, por fim, eu vou realmente alcançar o emagrecimento. Por que eu alcanço o emagrecimento? Por que eu consigo o emagrecimento no jejum intermitente? A Carmen aqui está me perguntando, deixa eu dar uma parada, que eu acho que eu estou falando rápido demais. Olha só, gente, a Carmen pergunta assim, eu não posso ficar mais do que 3 horas sem comer nada porque eu passo mal. Carmen, o seu caso é um caso muito comum, que eu vou falar já, que são pessoas que não têm indicação para jejum intermitente. Nem tudo que é bom para todo mundo. A gente tem que saber quando começar um jejum intermitente para um paciente, quando a gente deve retirar o jejum intermitente, parar com ele, que tipo de jejum intermitente eu vou usar, como eu vou usar ele. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, administrado e sempre a gente vai acompanhando a evolução, monitorado. Qualquer nutricionista que seja consciente, que tenha realmente estudado sobre esse assunto, vai saber fazer um jejum adequadamente, certo? Bom, muito bem. Então, Carmen, você não é para jejum. O emagrecimento é alcançado pelo jejum intermitente, primeiro, porque eu vou modular a insulina. Eu falei para vocês que a insulina é obesogênica. Então, altos níveis de insulina, resistência insulínica vai fazer vocês não terem tanta facilidade para queimar tecido gordo, adiposo. Não vai ser fácil fazer oxidação de gorduras frente a uma insulina alta, tá? Até porque ela também gera fome. Mulheres com síndrome do ovário policístico, que estão me escutando agora e sabem do que eu tô falando, quem tem já e sabe resistência insulínica, que tem essa gordura abdominal, não é tão simples assim emagrecer se eu não modular os níveis insulinêmicos.
e glicêmicos, né? Então, o jejum intermitente ele consegue isso, então isso já é benéfico para o emagrecimento. Eu disse também para vocês que o GH é aumentado. GH aumentado é aumento massa magra. Quanto mais massa magra, maior taxa metabólica basal, maior gasto calórico, certo? Então, por aí eu já consigo também ter um benefício no emagrecimento. Fora isso, eu tendo mais massa muscular, eu vou fazer com que meu metabolismo acelere, né? Então eu consigo visualizar isso através da bioimpedância, por exemplo. Eu vou fazer um monitoramento na bioimpedância. O paciente vem de primeiro momento, eu faço a bioimpedância e aí eu vou sempre monitorando o que ele ganhou, o que ele perdeu daquele peso de balança. Aumentou músculo, diminuiu gordura, aumenta a taxa metabólica. Então isso é benéfico, quer dizer, o jejum intermitente está dando certo, é isso que eu quero, tá? Então tem que monitorar. Muitas pessoas pensam que o jejum ele desacelera o metabolismo. Se feito de uma maneira adequada, não, tá? Porque o metabolismo comprovadamente só vai desacelerar a partir das 36 horas de jejum, o que nenhum protocolo prega que eu faça, né? O máximo é 24 horas. Então a gente tem condições de ficar até 36 horas sem mexer na parte metabólica. Eu não estou dizendo que é protocolo, ok? Bom, então eu consigo também fazer a cetogênese. O que é cetogênese? Eu consigo chegar em cetose e alguém me perguntou, doutor, é muito difícil emagrecer na menopausa. Rose, pode ser difícil, mas não impossível, tá? Tem uma live só sobre menopausa. Você pode ir lá e ver que eu dou várias dicas. Mas o jejum intermitente também pode ser para a mulher da menopausa, desde que ela não tenha contraindicações que eu vou falar já já. Então, o que é cetose? Quando eu fico em jejum prolongado, eu vou começar a produzir corpos cetônicos. E assim, vários processos junto com isso acontecem ao mesmo tempo no meu organismo, na parte metabólica. E um deles, quando a gente produz a cetose, é fazer com que os ácidos graxos sejam utilizados na forma de energia. Então eu vou recorrer às gorduras para produzir energia, uma vez que minha alimentação não está dando carboidratos de uma maneira adequada, que eu estou no jejum, né? Então eu vou conseguir fazer isso de uma maneira mais eficiente. E então eu vou gerar energia da forma, como matéria-prima, vou utilizar para gerar energia as gorduras que eu tenho no tecido adiposo. Então eu diminuo o tecido adiposo, eu vou aumentar minha massa muscular, eu vou aumentar meu metabolismo, eu vou reduzir a ação da insulina, eu vou melhorar meu GH e com isso, é lógico, eu vou conseguir mais facilmente chegar ao emagrecimento que eu busco através desta ferramenta que é o jejum intermitente, tá? E sem contar que eu também vou, quando o metabolismo está mais alto e diante de todos esses mecanismos metabólicos que acontecem, é fazer com que a minha leptina, que é o hormônio da saciedade, aumente a sensibilidade aos tecidos à leptina. Então eu vou se sentir satisfeito de uma maneira melhor, por mais tempo, certo? Eu vou treinar meu organismo para isso, eu vou conduzir ele a isso, a não passar fome. Então, no começo, é óbvio que vocês vão ter que passar por uma adaptação. Por isso que a minha estratégia inicial, gente, quando o paciente, minha prática clínica, eu, Roseli, como é que eu faço? Quando o paciente vem aqui com toda a alimentação desorganizada, comendo todos os alimentos inflamatórios, sem rotina, enfim, eu vou já chegar de pronto e colocar o jejum intermitente? Não! Mesmo que ele tenha resistência insulínica, dislipidemia, esteatose hepática, tudo isso que eu sei que melhora o jejum intermitente, mas eu não vou colocar isso de pronto. Primeiro, eu vou ensinar esse paciente a comer direito de uma maneira tradicional. Vou reorganizar a alimentação dele. Posso até fazer uma low carb, enfim, dependendo do paciente, é lógico, a gente vai usar a estratégia de vida. Depois é que eu vou começar a colocar, dependendo da evolução dele, o jejum intermitente.
Para muitos pacientes, eu nem começo com 16 horas, às vezes eu começo com 14 horas. Principalmente, gente, para as mulheres, que são menos tolerantes que os homens, tá? Então, às vezes, eu faço um pouco de adequação nesse jejum intermitente para poder chegar no que é mais adequado, tá? No correto. E aí, a gente vai modulando tudo isso e vai adaptando. Tá? Então isso é importante que vocês saibam. No começo, lógico, nos primeiros dias pode dar fraqueza, por isso que nos dias de jejum a gente pede para o paciente, principalmente no início, não fazer exercícios, porque ele está numa fase de adaptação do organismo dele ao jejum. Se fizer, se tolerar, algo de baixa intensidade, tá? Não uma coisa intensa, isso num primeiro momento. Passado alguns dias, ele vai se adaptar a isso, né? E aí, então, ele vai conseguir ficar mais tranquilamente no jejum e aí, num segundo momento, eu já coloco o exercício. Da mesma forma, quando eu quero colocar o jejum já nos exercícios, eu também vou fazendo gradativamente isso. Né? Às vezes o paciente ele não está num jejum propriamente dito, né? Ele só quer fazer às vezes só o exercício aeróbio em jejum. Então eu já de pronto vou fazer isso? Não, eu vou adequando o organismo a isso, até chegar numa condição que ele se adapte a essa cetose, né? Que a gente chama, que é ele ficar ceto adaptado. Então, para isso, leva alguns dias, para uns mais, outros menos. Mas eu digo para vocês que não é tão difícil a gente chegar nessa adaptação. As pessoas costumam se sentir muito bem depois, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta aí. Rose aqui, Leila, Valéria aí. Tenho muitas dúvidas sobre a lactose, sobre os carbos e açúcares. Jana, isso é uma outra pergunta, outra live sobre carboidratos, né? É a lactose também, o açúcar do leite, não é para jejum intermitente. Muito bem. Aí, gente, o que quebra o jejum? Que as pessoas têm super dúvida disso, né? O que quebra o jejum é eu consumir alimentos calóricos nesse tempo que eu tenho que jejuar. E o que não quebra é água com gengibre, água com limão, não quebra. Chás, café, eu posso tomar isso à vontade, desde que eu não adoce. Lógico. Então, nem adoçantes a gente não costuma dar, né? Por quê? Porque tem alguns adoçantes que também tem um pouco de calorias. Então, a gente prefere que eles aprendam a tomar o café e o chá natural. Ou então, com adoçantes tipo estévia, não tem praticamente calorias. Então, eu posso colocar um pouco se o paciente não quiser tomar totalmente um café sem adoçante nenhum. Água com hortelã, água com gengibre, isso não tem problema, não quebra jejum. Mas, doutor, eu escutei falar que pular o café da manhã não pode, é ruim, né? O café da manhã deve ser a primeira refeição, deve ser mais importante do dia. Quando eu faço a estratégia de jejum intermitente, isso não leve-se em consideração, tá? Porque às vezes eu preciso desse período da manhã para fazer o jejum, para poder computar as horas que não se vai comer. Tomar suplementos quando a gente está em jejum. Bom, tem vários suplementos, gente, que são calóricos. Então eu não vou dar durante a fase que a pessoa está de jejum, o whey protein, proteínas de uma forma geral, não vou dar maltodestrina, não vou dar palatinose, que são carboidratos, não vou dar creatina, rigidamente, nem os BCAAs, nem os aminoácidos, nem glutamina, nenhum desses suplementos que eu utilizo, às vezes para esporte, ou mesmo para não necessariamente para esporte, desde que eles tenham calorias, óleo de coco, eu não vou dar isso no período de jejum, porque isso vai quebrar o jejum. Tá? Agora, se o paciente depois de um tempo já adaptado e começar a fazer exercício físico no jejum, eu posso, como um protocolo segue aqui, posso dar um BCAA que tem 20 calorias por porção para ele fazer o exercício, né? Pré-treino eu posso entrar com isso dentro do jejum, do tempo de jejum, quando o paciente for já submetido ao exercício físico nessa fase de jejum.
É o único suplemento que eu posso dar junto com polivitamínicos. Então, vitaminas e minerais, gente, não tem calorias. Então, eles podem entrar na fase de jejum. E eles devem entrar. Então, eu coloco polivitamínicos, principalmente esses coquetéis para mitocôndrias, para nossas células funcionarem melhores, que dão mais energia. Então, eu coloco isso. Então, tipo, vou colocar uma Q10, uma coenzima Q10, um ácido alfa-lipóico, complexo B. Então, isso eu posso colocar. Posso colocar alguns antioxidantes também. Vou colocar um resveratrol, vou colocar um ginseng. Posso colocar uma rhodiola, enfim. Então, todos esses suplementos que são antioxidantes e vitaminas, minerais, eles podem entrar mesmo no período de jejum. E devem entrar. Então, eu coloco muito isso, né? Por isso que tem que ser prescrito por um nutricionista. Porque se a gente colocar suplementos calóricos, eu já estou quebrando o jejum, tá? Treinar enquanto está em jejum, como eu falei, tem que ter uma fase adaptativa, né? Então eu tenho que adaptar o paciente a isso aos poucos e depois, gente, ele fica tão bem condicionado que tem pacientes que fazem alta intensidade de esforço nesse período de jejum. Agora, é interessante que a gente monte uma estratégia assim, terminou o treino, termina o jejum para poder comer. Aí fica legal. Por exemplo, ele terminou o treino 11 horas da manhã. Então, quando é 11h30, ele já está fazendo a primeira refeição, ou meio-dia, já está fazendo a primeira refeição que quebra o jejum. Aí é muito interessante. Então, a quebra de jejum sendo o término do exercício e já a gente podendo comer nessa refeição. Aí é bacana. Caso conhecida, ou a gente monta a rotina do paciente nesse formato, que é muito bacana. Agora, o que não é legal é você fazer o exercício em jejum e ficar em um tempo muito grande até você chegar no seu horário para você poder comer, tá? Aí não é muito interessante. Aí você pega os seus dias de treinos mais intensos no dia que você não fizer o jejum, que são aqueles intercalados que eu falei para vocês, porque o jejum não é todo dia, tá? Jejuar, então, não perde massa magra, desde que seja bem feito, que foi uma das perguntas que eu recebo muito aqui, e também não desacelera o metabolismo, como muita gente pensa, tá? E se tem perigos a gente ficar mais do que 24 horas sem comer? Então, o nosso corpo ele vai ficando adaptado e assim, a gente não vai de forma nenhuma fazer com que haja um período maior do que 24 horas. Até 24 horas é aceito por esses protocolos, desde que a gente faça uma adaptação a essa pessoa com todo esse respaldo suplementar, né, bem assistido, bem monitorado, com alimentações de forma muito saudável, enfim, adequada para ele nesse período de ingesta, nesses dias que ele não faz jejum. Então aí não há problema de ficar até esses dias 5x2, que é aquele que fica 24 horas sem comer e 5 dias comendo de forma normal. Agora, importante, gente, para quem o jejum é contraindicado. Isso é importante eu falar. Primeiro, eu não posso passar jejum para quem tem hipoglicemia, para quem tem pressão baixa. Porque o paciente que tem hipoglicemia, ele vai realmente começar a passar mal. Depois de 3, 4 horas sem comer, ele passa mal, mesmo se eu faço tudo controlado, né? Então não dá para me fazer ele mais esse período. Pessoas que têm anemia, também não posso. Pessoas desnutridas, não vou passar. Quem tem bulimia, quem tem baixo peso, crianças, óbvio que não. Idosos, muito menos. Gestantes, nem pensar. Lactentes, ou quem está amamentando, também nem pensar. Esse grupo, essa população, não vai ter indicação de fazer jejum intermitente. Então, muito cuidado se você estiver dentro desse nicho, dessa população, tá? Cuidado com isso que eu tô dizendo. Pessoas também que têm disfunções neurológicas, o que eu quero dizer é isso? Que tem transtorno de ansiedade, que tem depressão, também não são indicados. Auatina Teixeira, doutora, quantos dias devo fazer o jejum intermitente na semana? Então, a maioria dos protocolos, eles dizem pra gente fazer, pela minha experiência, de 2 a 3 dias no máximo. Se eu faço 24 horas, 1 ou 2,
O 16 por 8, 14 por 10, a gente pode fazer de 2 a 3 vezes no máximo, tá? E 24, 1 ou 2 dias. A Luísa Barreto, como ficam as citocinas em jejum? Não tem, muito pelo contrário, as citocinas pró-inflamatórias, elas diminuem quando a gente faz, como eu falei para vocês, as substâncias inflamatórias, as interleucinas inflamatórias, elas vão ser reduzidas quando eu faço um jejum de acordo, usando todos esses protocolos, essa alimentação saudável, eles vão melhorar. A gente vai produzir mais substâncias, citocinas, substâncias anti-inflamatórias do que pró-inflamatórias, tá, Luísa? Aqui. A Catherine Morales, doutora, fazendo low carb, pode consumir whey protein durante o jejum? Durante o jejum não pode consumir whey protein, tá? Uma coisa é eu fazer low carb, outra coisa é eu fazer jejum, né? Eu tô falando sobre jejum, não sobre dieta low carb, é completamente diferente, né? Então eu tenho que consumir dentro desse período de janela de alimentação, das 8 horas ou 10 horas, eu vou consumir carboidratos, sim, carboidratos controlados, de baixo índice glicêmico, tá? E no período de jejum, eu não vou consumir whey protein, porque você sabe que ele tem calorias. Se não sabe, é agora o momento de estar sabendo, assim como a palatinose, maltodestrina e tudo mais que eu falei. Só quando a gente vai fazer treino, a gente vai usar o BCAA ou os aminoácidos essenciais que eu tanto falo, né? Esses 9 aminoácidos essenciais que a gente tem, a gente pode estar consumindo num pré-exercício mesmo no tempo de jejum, que é muito pequena a caloria deles. Quem tem, então, depressão, transtorno de ansiedade, a gente não vai dar jejum, por quê? Porque às vezes essa falta, né, do carboidrato pode ocasionar, né, nesse primeiro momento, se a pessoa está em crise principalmente, agravar um pouquinho esses sintomas. Então não é o momento oportuno para mim entrar no jejum intermitente, né? Nessa fase de tirar todo o carboidrato nesse período de 8 ou 10 horas. E pessoas, como eu falei para vocês, que são anêmicas, pressão baixa, hipoglicemia e tudo mais. Então, gente, o que eu quis passar para vocês, e quero ver se tem mais alguma pergunta que eu vou responder agora, é que assim, o jejum é uma estratégia, é uma ferramenta muito adequada para mim usar, bacana, tem todos os estudos que demonstram todos esses benefícios, inclusive para a saúde, para a longevidade, para o emagrecimento, mas ele tem que ser conduzido por um profissional capacitado, por um nutricionista, que faça uma suplementação adequada junto com esse jejum, que oriente esse paciente como que ele vai começar o jejum, quais os dias ele vai fazer, o que ele vai comer no período de alimentação, quantas refeições, que tipos de alimentos que eu vou dar, porque a qualidade tem que ser importantíssima, né, de supra qualidade. Os melhores alimentos têm que entrar, né, nesse momento que eu estou me alimentando, porque nada vai adiantar se ele comer uma alimentação, se ele consumir muitas calorias e calorias erradas, compostas por gorduras saturadas, trans, muitos carboidratos refinados, aí esquece, né? Não adianta ele ficar depois 12, 16, 18, 24 horas sem comer, que ele tá inflamado, porque o que ele jogou pro corpo dele foi muita inflamação. Então não adianta, não vai ser o jejum que vai livrar ele desse tipo de problema, tá? Então, repito, sempre conduzido por um profissional, porque o que eu percebo aqui, que o paciente às vezes entra, doutora, eu quero fazer o jejum, eu já estou fazendo jejum, quero continuar. Calma, será que é o seu momento de fazer? Será que primeiro a gente não tem que reorganizar essa alimentação? Será que a gente não tem que cuidar de alguns fatores neurológicos, alguma ansiedade antes? Tratar você um pouquinho melhor, tratar esse intestino às vezes, tratar essa desbiose, essa parte digestiva. Então vamos deixar você um pouco melhor para poder enfrentar um jejum de uma forma mais organizada? Né? Não é de pronto para um paciente, né, que está tudo errado, todo desequilibrado, eu já chegar achando que o jejum é a tábua da salvação dele, né? Não é assim que funciona. Então cuidado, é uma estratégia que nem é para todos. Muita gente não consegue fazer, e só vale lembrar também que ele tem que ter começo e tem que ter fim.
Por quê? Porque senão tem a fase adaptativa também, que meu corpo não vai responder mais com ele. A gente tem que saber a hora de começar uma estratégia, uma hora de estar com ela em uma adaptação, né, entre ela, durante esse período de alguma estratégia, e também a hora de findar, de acabar, de terminar essa estratégia, né, nutricional. Então, nem tudo que é bom é para todo mundo, nem tudo que é bom é para durar para sempre. Então, a gente tem que estar sempre vendo os exames laboratoriais, vendo a questão da bioimpedância, vendo o bem-estar do paciente, como é que ele está se sentindo. Então, tudo isso tem que ser acompanhado por um profissional que tenha competência para isso. Tá? Então, gente, é muito sério tudo isso que eu tô falando para vocês. Isso não é modismo, como eu falei para vocês, é algo que vem de lá dos nossos ancestrais, que tem benefícios comprovados, mas tem que ser bem feito. E aí tá, Rosa, e a idade? Não tem, assim, eu não vou colocar para pessoa idosa. O que é uma pessoa idosa? Depende. Às vezes eu tenho uma pessoa de 60 anos que consegue fazer um jejum. Por quê? Porque ela tem uma idade cronológica de 60, mas biológica de 40, de 45, de 50. Você sabe que tem essa diferenciação. Então eu preciso ver os exames, sabe? Ver direitinho. Então a idade eu não vou colocar para crianças, né? Na fase de desenvolvimento, de crescimento. Isso jamais, né, gente? Então tem que ter bom senso para tudo isso. Aí a Eliane tá falando, que mulher, Jesus. Ai, obrigada, Eliane Ferreira. Norma, um beijo grande. No jejum, tomar café sem açúcar e água pode? Ah, sim, pode tomar café e água, como eu falei. E também os chás, tá? A Gisele tá perguntando, traz benefícios para quem entrou na menopausa? Ela modula os hormônios, né? Então pode sim trazer os benefícios, pode sim chegar a um peso mais facilmente a um peso saudável, pode trazer longevidade, pode melhorar a resistência insulínica, pode ser feita com maiores benefícios também para uma mulher na menopausa, tá, Gisele? Aqui Eliane, Simone, deixa eu dar um aceno aí, Joana... Aqui, vamos lá, quem mais tem pergunta? Oi, Marcos. Oi, tudo bem? Aí, ó, daqui a pouco eu tô em casa, hein? Aí, até já. Marli, oi. Oi, Marli. Tudo bem? Olha, Marli Góes, um beijo pra você. No jejum, só posso tomar água? Água, chá, café e águas flavorizadas. Repito, tá? Posso fazer chá de gengibre? Pode fazer chá de canela? Pode fazer chá de hibisco? Pode fazer chá de cavalinha? Lógico que pode. Tudo isso é bem bacana, tá? Celes. Doutora, quantas vezes na semana posso fazer o jejum? Ou posso fazer todos os dias? Não pode fazer todos os dias. Já falei, jejum de 16, 14 horas, né? Ou de 16 por 8, ou 14 por 10... 2 a 3 dias, e o jejum 5 por 2 são 2 dias só, tá? Jejum de 24 horas ou 1 ou 2 dias, né? Se você conseguir, sempre em dias alternados. A Gisele, Marli, oi, aqui, vem cá. A Paty tá perguntando, doutora, se eu fizer uma dieta de 1000 calorias por 2 meses, meu também vai mudar? Será que meu metabolismo também vai mudar? Quando passar a comer normal, se passar de 1000, vou engordar? Ah, então, calma. Então, Paty, é assim, quando você baixa muito, faz uma dieta muito hipocalórica, que você acaba tendo uma restrição muito severa dia após dia, aí seu organismo se adapta a essa quantidade calórica. Lembrando que pra gente emagrecer não é só caloria. Eu tô deixando bem claro que a qualidade tem que ser feita de forma individual e tem que ser preservada, considerada, né? Não adianta eu preencher 1000 calorias de porcaria. Eu tenho que preencher 1000 calorias devidas para minhas necessidades nutricionais, ok? Que vai ter um déficit calórico, né? Porque ninguém consome
fazendo exercício e tudo mais, né? 1000 calorias, que é muito baixo. Então, se eu mantiver uma dieta muito restritiva, eu vou, por muitos dias subsequentes, eu vou realmente baixar meu metabolismo. E a hora que eu vou comer um pouco mais, a chance de aumentar peso, ainda mais se esse a mais for de tipo fim de semana, ou comer guloseimas, ou comer gordura, vai aumentar o peso. Então, o ilegal da nossa estratégia nutricional é sempre a gente monitorar a qualidade, a quantidade, o fracionamento ou até jejum e brincar um pouquinho com as quantidades consumidas caloricamente para não ter adaptação. Então, um dia come mais, outro dia come menos, um dia de treino mais intensivo eu posso aumentar as calorias de carboidrato, de proteínas boas, o outro dia eu ponho menos. Então, assim eu vou mudando as estratégias para o corpo não se adaptar e aí não responder mais. Ou quando voltar a comer alguma coisa, comer e engordar facilmente. Agora, uma coisa eu vou falar para vocês, que é bem legal também vocês saberem. Quando a gente chega na nossa meta, peso meta, a gente tem que fazer a manutenção desse peso para poder ter mais dificuldade para engordar novamente. Porque o grande problema das pessoas não é emagrecer, é se manter dentro de um peso saudável depois. Isso só aprende quem faz a manutenção, quem aprende a comer, quem aprende a mudar o estilo de vida, a colocar os exercícios, e aí mesmo que ele exagerar um dia ou outro, fazer as suas extravagâncias, vai ficar muito mais difícil ele aumentar o peso. Agora, se ele não fizer a manutenção, aí mais facilmente ele vai voltar a engordar, tá? Ou rapidamente, poderia dizer para você. Deu para entender? Então não façam dietas muito restritivas, né? Porque vocês não vão aguentar fazer por muito tempo e aí quando voltar a comer vai engordar facilmente. Então a gente tem que ter esses manejos, driblar o nosso metabolismo, não é sempre a mesma coisa. Doutora, os lácteos me poderia tirar de cetose pelo valor de açúcar e os carboidratos? Sim, primeiro que assim, para você ficar na cetose, você tem que não comer carboidrato ou ficar realmente na quantidade, no jejum, como a gente está colocando aqui, no jejum intermitente. E os lácteos, sim, ele tem lactose. Então, no período de jejum, é lógico que você não vai comer nada. Mas se você está falando de uma dieta cetogênica, a gente não entra com laticínios, tá? Muito menos os que você está falando, queijo, leite, tem a lactose. Então vai quebrar a sua cetose sim, tá? Numa dieta cetogênica. Aí a Patrícia, melhor, bate ela demais. Aqui, Rosana, top demais, obrigado pelos ensinamentos. Aí, a designer Cristina. Oi Cristina, do Rio de Janeiro. A Cris, eu atendi a Cris ontem, né? Uma paciente minha já de longas datas, fiquei super contente de revê-la ontem. E seu cardápio já tá pronto, eu já mandei pra você. Você vai ver só como tudo vai dar certo, tá? E tenho certeza que vai ter um excelente resultado. E depois pode ser que futuramente a gente até possa aplicar uma intermitente para você, tá bom? Um jejum aí. Um beijo, viu? Juliana, aqui, ó. Cláudia Maria Medeiros, o que devo comer logo após o jejum? Comida! Oh, que delícia! Vamos comer comida. Então a refeição pós-jejum tem que ser a refeição melhor. E depois vocês podem até reduzindo, né, ao longo das 8 horas ou das 10 horas. Mas o ideal é que a primeira refeição pós-jejum seja a melhor que vocês vão consumir. Por isso até que eu falei que é legal quando termina o treino vocês fazerem já a primeira refeição. E comida que vocês vão comer. Carboidrato, proteínas, os vegetais, frutas, cereais, enfim. É uma refeição mesmo, de verdade, né? Doutora, você... melhor. Eu queria estar pertinho de você. Amo. Sandra Barbosa. Olha, não posso me extrapolar aqui na hora, tá? Muita gente falou sobre jejum intermitente emagrece. Sim, assista a live inteirinha que você vai ver só, desde que seja feito de uma maneira adequada. A Kátia, muitas dúvidas sobre jejum intermitente, muitas. Oi Kátia, será que você não conseguiu eliminar algumas dessas dúvidas, né? Se não, pode me perguntar quais são as dúvidas que restaram ainda. Vamos ver aqui. Depois de 16 horas, eu como a cada 3?
Não necessariamente. Você pode fazer nessas 8 horas de 2 a 3 refeições, não é comer de uma forma assim toda hora, ficar beliscando, e nem de 3 em 3 horas. Então nessas 8 horas eu posso fazer 2, então eu faço, por exemplo, ao meio-dia, como eu coloquei para vocês, e vou fazer outra às 19 horas para terminar às 20 o meu jantar, ou então eu posso fazer, que eu coloco mais, meio-dia, lá para as 15, 16 horas e outras 19, tá? Então vai dar mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Vão dar 2 a 3 refeições a gente faz, porque é o tempo que é o que vai dar em 8 horas, tá? E sendo que o valor calórico delas vão sendo reduzidos a cada uma, esse seria o adequado. Maior calorias na primeira refeição, um pouco menor na outra e um pouco menor na outra. Aí, a Kátia, serve para todo mundo? Como fazer? Existe regras? Já falei os 3 protocolos, falei para quem não tem indicação, tá? E falei quem se beneficiaria desse jejum, viu, Kátia? Assiste toda a live que tá tudo aí, hein? Olha lá, Wanda, a Gisele, boa noite, Fran F. Sanches, né, 2017, adora me seguir, ó, vai seguindo aí. Picolinato de cromo faz mal? Depende que quantidade, para quem, se tem indicação, né? Eu uso muito picolinato de cromo às vezes para metabolização. O cromo é bom para metabolizar carboidratos, enfim, não é o assunto da live de hoje, mas a gente tem que averiguar para quem, quanto e como. Cláudia, oi Cláudia, oi Wanda, tive um resultado positivo com a low carb, mas me causou um distúrbio muito forte na compulsão. Então, por isso que eu tô dizendo, tem que saber direitinho como é que a gente faz. Por isso que o jejum, gente, às vezes para quem já tem uma tendência a transtornos neurológicos, precisa saber o momento que você tá. Se você tá num momento depressivo, ou passou por uma tristeza, uma perda muito grande, emocionalmente abalado, então não vou já entrar com jejum intermitente. Calma. Vamos reorganizar a alimentação, vamos colocar alguns alimentos para diminuir a ansiedade, enfim, fazer um sono reparador, pôr você no exercício para modular a situação de neurotransmissores, né? Da serotonina, dopamina, endorfinas, e depois, então, a gente monta essa estratégia, tá bom? O Bullet Coffee quebra o jejum? Sim, porque tem gordura, tá? Só o café não. Aí, aqui, quem mais? Gisele, ótima orientação. Fiz 6 meses por conta própria, agora estou comendo muito carboidrato descontrolado. Então, é porque não fez a manutenção depois, é porque não fez a adequação de tudo isso. Por isso que aí acaba acontecendo também esse rebote às vezes pelo carboidrato. Então a falta demais, daí a hora que volta a comer, volta e aí começa a comer carboidrato errado ainda, de alto índice glicêmico, aí vem toda a avalanche da compulsão por carboidratos. Então cuidado com isso, tá? Tem que ter uma orientação, viu, Wanda? Então, gente, eu acho que eu não consigo mais, a Jana aí, não consigo mais, o que ela falou? Quem tem pressão alta, ok, quem não pode é quem tem pressão baixa. Até se beneficia quem tem pressão alta. Eu tenho pressão baixa, por isso passo mal. Eu acabei de falar que não pode. Bom, gente, eu não vou conseguir mais falar. Boa noite. No caso de doenças crônicas não transmissíveis, é excelente. Como é o caso da diabetes, da doenças cardiovasculares, da hipertensão, aí quem tem síndrome metabólica, bárbaro, pode colocar o jejum intermitente bem feito que dá um super resultado. Eu não vou conseguir ficar mais com vocês, porque eu tenho medo que eu não vou conseguir encerrar essa live, compartilhar e deixar 24 horas no ar. Então ela vai ficar 24 horas no ar, até amanhã às 24 horas. Vou colocar no canal do YouTube da Clínica Equilíbrio Nutricional, tá? Para vocês poderem assistir e tirar suas dúvidas quando quiser. Quem eu não respondi, pode mandar as perguntas que eu vou estar respondendo com maior boa vontade, né, para todos vocês. Então, as lives, os temas das próximas lives, gente, que eu faço praticamente semanal, que eu tô conseguindo fazer, vocês podem dar sugestões, não tem problema, eu adoro, porque daí eu vou indo em contra a necessidade de cada um de vocês. Um beijo grande no coração de vocês. Não percam a live amanhã da doutora Juliana, tá? Que vai falar sobre intestino outra vez, porque é um dos assuntos muito polêmicos, que muita gente tem queixa. Ela faz uma abordagem diferente, né? Cada um
tem um modo de apresentar o conteúdo, né? Então é bem bacana que vocês assistam a live dela para poder saber um pouco mais do que ela tem a falar para todos vocês sobre intestino. Então um beijo grande, boa noite e já já vou postar uma coisa que vocês me pediram, hein? Então fiquem atentos, tá? E também não deixe de ir lá no site da Clínica Equilíbrio Nutricional e saber dos nossos livros, das promoções, dos cursos online, tá? Que é bem bacana para vocês poderem introduzirem bons hábitos alimentares na casa de vocês, para a família de vocês. Um beijo, até a próxima live. Tchau, tchau, gente. Boa noite, viu?